Gente querida, hoje falaremos sobre Atanásio e os falsos rumores de seus inimigos. Se você está perguntando quem é Atanásio, você precisa assistir então a um vídeo de estudo. Atanásio é simplesmente uma das mais importantes, célebres figuras de toda a história da igreja cristã. Só isso. Ao final deste vídeo vai aparecer uma janelinha com um vídeo sobre ele, tá? É só clicar para você assistir. Assim que Atanásio assumiu o bispado de Alexandria, as dificuldades começaram. Os arianos se levantaram com toda a força contra ele, seguidos dos malecianos. Foi um pesadelo. Falsos rumores foram levantados contra ele. Começou a se espalhar entre as pessoas que Atanásio praticava magia e tiranizava seus súditos entre os cristãos do Egito. Um concílio foi reunido por Constantino para resolver o destino de Atanásio. Ele foi acusado de ter matado um tal Arsênio, bispo de uma seita rival, e de ter cortado a mão para usá-la em rituais mágicos. Veja só. No concílio, Atanásio trouxe Arsênio para que seus acusadores fossem desmascarados. Outra acusação grave que foi feita era que ele teria cometido imoralidade sexual e luxúria com uma prostituta. Mas a meretriz comprada que apresentaram não reconheceu Atanásio, veja só. Pior ainda, ela se enganou e apontou para outro bispo, denunciando esse outro bispo como culpado de manter relações com ela. Dá para perceber a confusão que foi? O escandaloso concílio terminou na mais completa desordem e Atanásio continuou livre, já que a acusação era falsa. Veja bem, desde a visita da serpente ao Jardim do Éden, mentiras têm alterado a história humana. O pai da mentira, conforme João 8,44, tem muitas filhas que continuam se espalhando pelas bocas de pessoas desonestas. Mentiras se tornaram tão comuns que muitas pessoas as consideram uma parte normal e aceitável da comunicação, pelo menos quando são pequenas o bastante para serem chamadas de mentirinhas. Entre as mais maliciosas das mentiras estão as falsas acusações. Quando Deus revelou a Moisés a constituição da nação de Israel, um dos principais mandamentos foi a proibição de falso testemunho. Êxodo 20, versículo 16. Depois dê uma conferida. Sob aquela lei, a penalidade por tal crime era imediata e severa. Deuteronômio 19, versículo 16 ao 21. Confira. Salomão descreveu o homem que levanta falso testemunho como armas perigosas. Provérbios 25, versículo 18. Jesus Cristo incluiu falsos testemunhos em uma lista de pecados terríveis que contaminaram o homem. Mateus 15, versículo 18 ao 20. Falsas acusações servem para destruir os inocentes, assim pervertendo a justiça. Deus disse para Israel antigo: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo 23, versículo 7. Não deve nos surpreender que o principal acusador é o próprio diabo, inimigo de todos que se submetem a Deus. Apocalipse 12, versículo 10. Os servos do maligno, alguns vestidos em roupas sacerdotais, até ousaram levantar acusações contra o único homem que já viveu livre do pecado. Verifique só em Lucas 23, versículo 10, Lucas 13 até versículo 14 também, Hebreus 4, versículo 15. Acusações falsas causam terríveis danos, não é? Incontáveis inocentes já foram punidos, até mortos por causa de falsas acusações. Famílias têm sido destruídas por essas maliciosas mentiras. Falsas acusações têm incitado guerras sangrentas entre grandes nações. Quando pensamos sobre os efeitos mais graves das falsas acusações, percebemos uma diferença enorme entre o acusado e o acusador. No curto prazo, o acusador pode usar suas mentiras para ganhar alguma vantagem. Mas, ao longo prazo, ele é o principal prejudicado. Uma falsa acusação não altera o caráter do acusado, mas revela claramente o caráter do acusador. Guarde isso. Sim, a falsa acusação prejudica o acusado. Quantas pessoas já foram executadas na base de mentiras proferidas contra elas? Mas, no final das contas, os acusadores desonestos não podem fazer nada pior do que isso. Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, versículo 28. Para aqueles que confiam de fato na justiça de Deus, as consequências das falsas acusações se limitam a esta vida. Para o cristão fiel,
A morte perdeu o seu poder. Filipenses 1, versículo 21. 1 Coríntios 15, versículo 54 ao 57. Confira só. O efeito da falsa acusação para o acusador, porém, é muito pior. Mesmo se ganhar alguma vantagem temporária nessa vida, terá de enfrentar a ira de um Deus que odeia a mentira. Ele, que é capaz de fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, não admite na sua presença aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, versículo 15, Apocalipse 21, versículo 8. Lembre-se, qualquer um pode ser vítima de falsas acusações. Qualquer um. Nem sempre o inocente será vindicado nesta vida, mas os que mantêm sua confiança em Deus não precisam temer. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, não é? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, versículo 33 ao 34. Atanásio sabia muito bem de tudo isso. Ele estava certo de que a doutrina que ele defendia era certa, a doutrina certa, e que Deus faria justiça, pois a sua causa era a causa do Senhor. Diga o que você achou desse vídeo também, dê o seu like, compartilhe essa mensagem com os seus contatos e grupos de WhatsApp. Até amanhã, com a graça de Deus.